Essa semana, o mercado financeiro teve altas e baixas no melhor estilo bolsa de valores. E é claro que nós vamos comentar um pouquinho sobre toda essa montanha-russa de emoções. Meu nome é Ricardo, faço parte da Lariate e nós estamos aqui para falar sobre finanças, economias e também a bolsa de valores. E é claro que nós temos alguns destaques para essa semana, principalmente o nosso tão famoso arcabouço fiscal que saiu aí em informe pelo governo. Também vamos falar sobre mudanças na Usiminas, vamos também falar um pouquinho sobre algumas possíveis mudanças na sua conta de energia elétrica e, é claro, essa queda que nós tivemos nos fundos imobiliários durante essa semana. Então fica aí para a gente conversar sobre isso. A Usiminas está sob nova direção e parece que o mercado adorou essa notícia. A empresa Usiminas, que trabalha no ramo de siderurgia e metalurgia aqui no Brasil, foi comprada recentemente pela empresa Terni. A Terni, que é uma empresa ítalo-argentina, já estava dentro do board ali de controle da própria Usiminas, mas nessa semana ela comprou a parte que cabia a Nippon Steel e acabou assumindo o controle de fato da empresa. O grupo de controle, que são os acionistas que tem a maior parte das ações ordinárias da empresa, hoje somados tem 68,6% das ações da empresa Usiminas. Com essa nova aquisição, a Trenium ela passa a ter mais de 61% dessas ações desse grupo de controle, fazendo com que eles assumam efetivamente o controle da Usiminas. E o mercado reagiu muito positivamente a essa notícia, fazendo com que a empresa flutuasse positivamente, principalmente porque a Trenium já é uma empresa que tem uma atuação bem forte aqui na América Latina e tem bons resultados na sua operação. A operação da empresa hoje já conta com um EBITDA pela tonelada de aço vendida de $235, praticado aqui na América Latina. Se a gente for comparar com a Usiminas, hoje tem um resultado de $125 olhando para o mesmo parâmetro. Então significa que é uma empresa que trabalha no mesmo ramo, mas tem um resultado bem mais interessante. Agora o que nos resta ver é como que eles vão aplicar essa gestão aqui na Usiminas e, claro, se eles vão ter resultados tão bons aqui também no Brasil. Mas e você, tá achando uma boa notícia essa mudança de gestão? Fala pra gente aqui nos comentários. E claro, nos comentários você também pode deixar outras perguntas permeando aí o mundo dos investimentos, também das finanças e por aí vai, para que nós podemos bater um papo e criar aquele nosso engajamento aqui junto com vocês. E sempre se lembre de se inscrever nesse canal caso você não seja inscrito, para você não perder os outros vídeos que nós falamos sobre esses mesmos assuntos. E será que tem um calote em massa acontecendo no mercado financeiro? E pior, será que você está exposto a esse risco? Se você é aquele cara dos dividendos, com certeza já ouviu falar sobre os fundos imobiliários e possivelmente tem algum deles na sua carteira. Mas apesar desse tipo de ativo estar exposto ao mesmo setor, isso não significa que eles não tenham riscos diferentes, principalmente relacionados ao tipo de atuação que eles fazem dentro do mercado. E aqui a bola da vez estão sendo os fundos de papel, que tomaram uma pedrada bem considerável nessa semana e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Os fundos de papel, eles trabalham com cartas de dívida que são negociadas no mercado financeiro. Por conta deles serem fundos imobiliários, eles só podem estar expostos a esse tipo de mercado, empreendimentos que envolvam a área imobiliária de alguma maneira, e eles estão também, por conta disso, muito expostos a alterações nas taxas de juros, e isso aqui é crucial quando a gente vai falar sobre esse assunto. E quando a gente está falando aqui sobre fundos de papel também, nós temos que lembrar que eles têm riscos diferentes entre si. Por mais que eles estejam trabalhando com títulos de dívida, ainda existem diferenças entre eles. Significa que existem fundos de papel mais arriscados e existem aqueles menos arriscados. Mas a grande questão é que, geralmente, o risco vem junto com o retorno ou espera-se que eles venham atrelados. Significa que aqueles que têm um rendimento maior e que geralmente vão chamar mais atenção dos investidores também tem um risco maior por trás. E o risco essa semana se concretizou quando nós tivemos uma onda de inadimplência que afetou muitos dos fundos imobiliários que trabalham com cartas de dívidas ou certificados de recebíveis imobiliários, e eles chegaram a ter quedas de até 30% ou um pouco mais que isso. E os destaques desse mar vermelho dessa semana vão para os fundos DEVA 11, HCTR 11, VSLH 11, TORD 11 e BCRI 11. Esses foram as maiores quedas registradas
no mercado financeiro dessa semana, olhando ali para o IFIX, e o DEVA11 foi quem registrou a maior queda com 33,78, enquanto o BCRI foi o menor desses destaques aqui com 17,93. Isolando os fundos de papéis dentro do IFIX, nós conseguimos ver que eles tiveram uma queda de 3,33%, o que é a maior queda dentre todo o mercado dos fundos imobiliários no geral. Significa que nós tivemos uma pedrada relativamente considerável para esses caras. Agora a questão aqui é, será que você está exposto nesse mercado e entende dos riscos? Mande alguma pergunta que você tenha sobre os fundos imobiliários ou principalmente sobre como funcionam essas cartas ou certificados de dívida, que a gente bate um papo ou talvez eu faça um vídeo sobre isso. Só você perguntar aqui. Seu bolso está preparado para mais um susto até metade desse ano? Bom, fique sabendo que pode ser que a sua conta de energia elétrica fique um pouquinho mais cara. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a famosa ANEEL, está propondo um novo ajuste em 34% das cidades brasileiras. Esse ajuste, caso seja vigorado, vai começar a valer a partir do dia 28 de maio. Lembrando que nós já tivemos um aumento aprovado que foi de cerca de 12,67% em 4 estados brasileiros. As variações aqui podem ser tanto negativas quanto positivas, mas já adianto para você que praticamente todo mundo vai ter aumento na sua conta de energia elétrica, caso esteja dentro da lista aqui dos municípios e tudo mais. Os estados com municípios afetados são São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará, sendo que São Paulo ficou como a melhor parte aqui, que foi o único estado que teve uma diminuição. A média de diminuição nas tarifas é de cerca de 1%. Agora, todos os outros estados têm previsão de aumento, sendo que o maior deles vai ficar para Minas Gerais, cerca de 10% de aumento, seguido pelo estado da Bahia com 7,51% e logo atrás vem Rio Grande do Sul com 6,3% de aumento. E apesar dessa mudança não ser nada positiva para nós como consumidores, o mercado financeiro reagiu muito bem a essa notícia. Vale lembrar que o setor elétrico não só é bastante perene na Bolsa de Valores, como também é visto como algo extremamente estratégico por conta da sua importância na vida e no dia a dia das pessoas. Isso acaba fazendo com que o Estado acabe se metendo muito mais nesse setor do que em outros por conta dessa importância estratégica. E é claro que isso acaba fazendo com que as tarifas sejam ajustadas de uma maneira um tanto quanto artificial. Com esses reajustes, a expectativa é que haja um aumento na lucratividade dessas empresas que vão poder colocar suas margens mais perto do que seria o ideal. Claro que é bastante difícil a gente entender todos os custos envolvidos, se as empresas realmente estão dentro do lucro que elas esperariam ter, por conta de todas essas amarras fiscais e por aí vai, mas vai ter um alívio por conta desses reajustes com certeza. E é exatamente isso que acaba animando os mercados, a possibilidade da margem de lucro dessas empresas aumentarem por conta desses reajustes. Mas a pergunta aqui é, você já está exposto nesse mercado tão estratégico? E finalmente saiu o esboço para o arcabouço fiscal tão temido e tão esperado. Agora, será que o movimento do mercado realmente é uma expectativa correta com o que foi apresentado? Na última quinta-feira, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, fez a apresentação do que seria o novo arcabouço fiscal e todas as novas regras que tentariam mudar um pouco a dinâmica, principalmente no que diz respeito aos gastos públicos. E apesar de toda a apreensão que o mercado estava com relação a isso, existiam muitas pessoas otimistas e após a declaração que aconteceu aí por volta das 10 horas da manhã, houve muita comoção no mercado que acabou disparando e chegando a aumentos bastante consideráveis, especialmente por conta das últimas quedas que nós tivemos recentemente. Mas a pergunta real aqui é, o arcabouço fiscal como foi apresentado é realmente bom para a nossa economia, como o mercado deu a entender? Ou será que a gente tem alguns pontos de atenção que a gente precisa levar em conta? Primeiro a gente tem que entender que o objetivo desse novo arcabouço fiscal, ou pelo menos das regras que foram apresentadas, é fazer com que a gente pare de ficar no déficit fiscal. Ou seja, o governo parar de gastar mais do que ele está arrecadando. Outra questão bastante importante era ter um controle da expansão do gasto público para que a gente não entre numa bola de neve de novo e acabe gastando o nosso dinheiro tão suado do contribuinte de maneira irresponsável. Até aqui tudo bonito, tudo legal, mas o papel aceita tudo. Será que as regras que foram
foram propostas realmente vão passar essa credibilidade toda e vão resolver o problema? Falando um pouco das críticas primeiro do que foi apresentado, uma coisa que muitos especialistas falaram é a fragilidade desse novo arcabouço fiscal comparado à antiga regra que nós tínhamos do teto de gastos. O antigo teto de gastos foi proposto em cima de uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, e aqui nós estamos falando de um projeto de lei complementar, o que significa que judicialmente eles têm pesos um pouco diferentes. Além disso, o antigo teto de gastos previa um aumento ou um reajuste apenas pela inflação, o que significava que basicamente você colocava um custo fixo para o Estado, o que dá uma previsibilidade muito grande para o mercado. Beleza, mas então qual que é a regra que passa a valer uma vez que esse arcabouço seja realmente ortogado e aprovado no Congresso Nacional? Agora, o crescimento de gastos ele ficaria limitado entre 0,6% até mesmo 2,5%. Lembrando que isso teria ainda um limite atrelado ao crescimento da receita nos últimos 12 meses, não podendo ultrapassar 70% do crescimento da receita. Isso significa para nós duas coisas. Primeiro, que o governo, para aumentar os seus gastos, ele precisaria gerar um crescimento de receita. Isso pode acontecer de duas formas. Uma seria positiva, que é aumentando a produtividade interna, e a segunda seria aumentando a carga de impostos. E essa parte já não é muito legal, ninguém gosta de pagar mais imposto, né? Nem o mercado, nem com certeza você. E um outro ponto aqui que é importante a gente levantar é que essa nova regra também cria um ponto de crescimento constante, ou seja, você sempre vai ter aumento nos gastos públicos, por mais que seja o mínimo ali de 0,6%. Além disso, esse 70% do crescimento total da receita também pode ser diminuído caso a meta não seja batida. A meta pode cair para 50% do crescimento da receita para um próximo ano, em caso de esse 0,6% atingir um patamar mais alto que os atuais 70%. Ou seja, não conseguir bater a meta para esse ano, eu diminuo o possível crescimento para o ano que vem. E apesar dessas regras não estarem no ideal para o que o mercado se propõe, elas ainda assim colocam um norte e dão uma boa previsibilidade. E é claro, isso sempre vai animar os investidores, porque agora eles sabem o que podem esperar. E claro que com essas novas mecânicas de ajuste no gasto fiscal, eles podem se planejar um pouco mais para uma possível nova inflação ou um cenário de juros altos. E aí é onde o mercado vai realmente poder trabalhar mais tranquilo. Agora, se cria um grande ceticismo com relação às métricas que foram colocadas pelo governo para os próximos anos com relação ao déficit fiscal. A meta atual do governo é que para o ano de 2024 a gente já zere totalmente o déficit fiscal, ou seja, fiquemos no 0 a 0 entre dívidas e receita. Já para os anos de 2025 e 2026, nós temos uma expectativa de superávit, ou seja, receitar mais do que nós gastamos em 0,5% para o ano de 2025 e 1% para o ano de 2026. Metas bastante ousadas. Agora, será que essas metas são realmente viáveis? E outra, você acredita que essas regras elas vão ser suficientes para dar estabilidade e manter o crescimento do país? Manda pra gente aqui nos comentários. E é claro que se você não quer estar exposto a toda a arbitrariedade do Estado, você precisa ter os seus investimentos numa maneira sólida, estruturada e principalmente diversificada. E nesse ponto a Lariat está mais que preparada para ajudar você, assim como nós já ajudamos vários dos nossos clientes, montando estratégias sólidas, diversificadas e estruturadas de acordo com o seu perfil e os seus objetivos, pensando no longo prazo. Lembrando que aqui a gente não vai botar a mão no seu dinheiro, nem falar para você colocar num fundo específico onde a gente vai cuidar dele, e sim, nós vamos passar para você uma estratégia que você vai seguir mês a mês, fazendo seus aportes, colocando o seu dinheiro para trabalhar e, claro, conosco, fazendo acompanhamento junto de você para que você tenha segurança total no que está sendo feito. E se você achou essa proposta interessante, entre em contato conosco nos links que estão aqui embaixo. Um dos nossos consultores vai ter o maior prazer de falar contigo e, é claro, fazer uma estratégia de acordo com a sua necessidade. E como não poderia deixar de faltar, a nossa pergunta de todas as semanas: teve alguma notícia que você se interessou e que não foi comentada por aqui? Manda pra gente para nós podermos bater um papo. Eu vou ficando por aqui, até semana que vem e um abraço a todos.